Vamos começar? Vou pedir ao nosso irmão Lúcio que nos dirija a Deus em oração nessa manhã. Amém? Por favor. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez, Pai, sempre agradecidos porque o Senhor tem permitido a Tua igreja realizar tantos trabalhos de modo a promover o Teu Evangelho, Pai. Agradecemos por este domingo, onde esta Tua igreja local e tantas outras, Pai, tem feito o trabalho de modo que vidas possam ser salvas e possam ter outro rumo, Pai, outro caminho que seja sempre de acordo com a Tua vontade. Oramos também, Pai, por aqueles que estão a caminho, os que estão presentes, mas principalmente por aqueles que, por questões de saúde, enfermidade, ainda não podem estar junto a nós presencialmente. Que o Senhor conforte seus corações, mas, acima de tudo, possa trazer cura e condições para que, tão breve, possam estar no nosso meio. E pedimos aqui, Pai, em especial também por este trabalho, pela Escola Bíblica Dominical, que o teu servo, nosso irmão Guilherme, pastor, possa estar de fato trazendo uma mensagem, trazendo um ensino, Pai, de acordo com o teu querer e que nós possamos captar, absorver e praticar, Senhor Deus. Que tudo seja feito para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1. O tema de hoje é revelação especial. Eu queria que você abrisse aí, nesse espaço, 2 Pedro, capítulo 1. Bom dia, meu presbítero. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Todos acharam? Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Eu estou usando a versão que está a Ara, tá? Que é aqui da igreja. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Eu vou ler um outro versículo que está, você não precisa ir, eu vou, Salmo 19, versículos 7 e 8, que diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A pergunta é, qual é a grande revelação que nós temos? Durante anos, durante séculos, se discute isso. Mas eu queria levantar uma questão, e eu queria que vocês respondessem. Afinal de contas, sobre o que é a Bíblia? A pergunta é, afinal de contas, sobre o que é a Bíblia? Alguém pode me responder? Queria que todos respondessem, cada um fala do seu jeito. A palavra de Deus. Quem mais se aventura? Oi? Uma questão ética e moral. Quem mais? Por favor. Revelação especial de Deus. Quem mais? Quem pode falar? Quem pode me ajudar? Fala para mim. A palavra da verdade. Olha só como é bem movido. Arcebispo. Lúcio. Eu brinco muito com ele, viu, gente? Não liga, não. Alô. É a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus para nossas...
A senhora lá ao lado do irmão de camisa preta, isso, a senhora. O que a senhora acha sobre o que é a Bíblia? Nossa regra, fé e prática. A irmã de amarelo. O ensinamento. A irmã de camisa, de blusa, sei lá, eu sou meio laranja. Palavra de Deus. A esposa do nosso presbítero. Certo. Eu não tenho problemas. Eu pergunto mesmo, aluno na escola dominical participa, certo? Mas, na verdade, essa é uma das grandes questões que tem trazido polêmica e questionamento. Acima de tudo, por quê? Porque algumas pessoas têm uma percepção errada da Bíblia. Errada, totalmente. E é fundamental que quem quer conhecer a Deus, que quer ter uma vida próspera, não falo financeiramente, eu falo próspera em todo sentido, conhecer a palavra. Mas eu volto à pergunta, afinal, sobre o que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é, o tema central da Bíblia Sagrada, ela nada mais é que a revelação de Deus e de quem Ele é. É a revelação de Deus e quem Ele é. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos achar o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não sai disso. Não sai disso. Mas as pessoas têm uma tendência a inventar as suas Bíblias, a sua forma. Um dos grandes problemas que eu tenho visto ultimamente, pastores e pseudo-pastores que se dizem pastores, mas se fazem coaches, é que a Bíblia tem códigos secretos. Falácia, mentira. Não existe isso. Não tem código secreto nenhum na Bíblia. Nenhum. E as pessoas inventam moda. Não tem. A grande verdade é que Deus é o autor de toda a Escritura. De ponta a ponta. Acabou. Nós vivemos numa época que o questionamento sobre a verdade da Bíblia é muito grande. Porque dizem assim, papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Dia desse eu vi o Sérgio Cortella falando um negócio. Sérgio Cortella, além de filósofo, também fez teologia. Ele falou uma grande besteira. Não, porque a Bíblia foi modificada. Aonde? Aonde? Então, eu quero que você use a sua Bíblia, que nós vamos descobrir algumas coisas. A primeira coisa que você tem que entender, é que a Bíblia foi escrita por 40 homens que receberam a inspiração de Deus para esta revelação especial. Deus usou profetas, Deus fez tudo, mas Ele usou 40 homens, e de formações diferentes. Então, eu vou pedir que vocês participem. Quem pode achar aí para mim? Pulei aqui. Atos dos Apóstolos 7, 21, 22. Atos dos Apóstolos 7, 21 e 22. E pode ler, não tem problema não. Obrigado. Moisés foi ensinado em quê? Em toda a obra de príncipes. Então, Moisés era um príncipe. Ele tinha todo o conhecimento. Ele foi ensinado, educado para ser rei. Isso é um dos homens que Deus usou. E ele escreveu 5 livros da Bíblia. Está ali. Mas eu vou para um camarada que a gente chama de tabaréu, roceiro. Você quer ver? Quem foi o roceiro que Deus usou? Vamos lá, um caipira, Amós 1:1. Amós 1:1.
O que eu quero que você entenda é que a Bíblia foi escrita por homens de personalidade diferente, de profissões diferentes, com capacitação diferente. Esse camarada aí é o camarada mais improvável de escrever a Bíblia. Pode ler, presbítero, o senhor achou? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. O que ele era? Ele era boiadeiro. Ele era boiadeiro. Ele não tinha conhecimento de letra. Ele era tabaréu mesmo, ele era roceiro. Então, foi esse um dos homens. Primeiro Deus usa um príncipe, que é Moisés. Depois Deus usa um tabaréu. Mas será que Deus usou um pescador? Quem pode achar Lucas, por favor, capítulo 5? Lucas 5. Aqui eu gosto de passear com a Bíblia. Tudo certo? Porque a gente tem que provar o que está falando. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler o verso 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Pode ler quem achar, não tem problema não. Pode ser, presbítero, não tem problema. Pode. Não, está tranquilo. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pescador, um outro que escreveu a Bíblia. Então Deus, na sua multiforma e sabedoria, escolheu o homem e pessoas diferentes. Deus não se prendeu numa forma, em hipótese alguma. E esse é o grande problema da igreja, que muitas vezes acha que Deus vive dentro do... Sabe aquele pacote de salsicha? Que você vai no supermercado e você compra? É tudo do mesmo tamanho, tudo do mesmo peso, tudo a mesma cor. As pessoas querem encaixar Deus nessa forma. E a palavra de Deus mostra que Ele não é assim. Que Ele usa quem quer, quando quer, a forma que quer. Sendo Ele pescador, sendo Ele um príncipe. Você pega Paulo. Quem foi Paulo? Além de um grande teólogo, era advogado. Está na palavra, se você quiser conferir, está lá. E fazedor de tendas, Atos 9, de 1 e 2. Pode ler para mim, irmão? Esse irmão aqui da frente. Atos 9, 1 e 2. Por que eu estou insistindo em mostrar para vocês como Deus usa pessoas, como usou, e os dias de hoje Ele continua usando. Ele continua usando, não para escrever a Bíblia, mas Ele usa exatamente esse tipo de gente. Achou, irmão? Atos, isso, 1 e 2. 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, levassem presos a Jerusalém. Obrigado. Paulo, além de tudo, era um assassino. E aí, como é que fica? Um assassino escrevendo a Bíblia? Davi foi rei, mas foi adúltero. E aí? Moisés também foi assassino. Então não existe querer colocar o Senhor dentro de uma caixa. Nós achamos que as pessoas têm que ser perfeitas. Irmãos, não existe supercrentes. Não existe gente super espiritual. A Bíblia é composta de cânticos, de poesia, de histórias, por pessoas diferentes, de formação diferente, de caráter
Não, o caráter é um só, mas a personalidade é diferente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nunca muda a personalidade de uma pessoa. Nunca. Mas Ele muda o caráter. Está na palavra. Se você é ladrão, deixa o quê? Você é ladrão. Se você é mentiroso, você deixa de ser o quê? Se você é adúltero, deixa de ser o quê? Então Ele está mexendo no quê? No seu caráter. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é a história de Deus para que nós tenhamos uma comunhão próxima. É a única palavra revelada especial. Eu trouxe algumas coisas aqui que vão deixar vocês perplexos. Mas uma coisa que eu quero deixar, que você precisa entender, nós sabemos, o primeiro versículo que lemos no 1 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então existe uma coisa chamada inspiração. E a inspiração é o Espírito Santo quem deu. É o Espírito Santo quem dá, é o Senhor quem deu aqueles homens. Talvez você não saiba, mas o Velho Testamento levou 1000 anos para ser escrito. Velho Testamento. E o Novo Testamento entre 56 e 75 anos. Olha a diferença. São duas informações. Mas isso não serve para você ter uma noção da complexidade e da seriedade de Deus com as coisas. Eu queria dividir aqui, queria que um achasse João 17, 17, uma outra pessoa achasse João 10, 35, e por último, aquele pessoal ali, ó, vocês três aí, pode achar para mim 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, a moça da ponta, por favor. Isso, pegar você de jeito. Quem achou aí, por favor, João 17, 17? Pode ler? A tua palavra é a verdade. Pode ler de novo, irmão? Você está com o microfone agora? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem santifica? O homem ou o Espírito Santo? Por favor, respondam. Quem santifica? Espírito Santo. Vamos lá, então, agora em João 10, 35. Você achou, pastor? Você achou? Pode. Quem? Deixa o povo, né? Isso. Irmão, eu gosto assim de que as pessoas participem, é legal. Você não fica. Pode ler. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Eu vou ler de novo. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Por quê? Porque ela é a inspiração do Senhor. Os homens foram inspirados por Deus. Alguém diz assim, mas a palavra de Deus foi escrita por homens. Tá, Deus nunca escreveu nada, não é verdade. Se nós formos lá, e aí eu vou pedir para o presbítero ir lá para mim, antes dele, mas eu vou pedir para ele achar aqui para mim, que acha para mim Êxodo 34, 14. Mas a nossa irmã lá no fundo vai ler 2 Timóteo 3, de 14 a 17, por favor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por quem que ela leu? Pode falar para mim, por favor?
Deus. Então não tem inspiração humana, tem inspiração do Senhor. E Deus usou 40 homens, mas Deus escreveu alguma coisa? Vamos ver agora com o presbítero, se ele escreveu. Êxodo 34, verso 14. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Perdão, eu dei errado, é de 1 a 4. Eu anotei 14 aqui, mas estou errado. Está desculpado. É? Está desculpado. 34, de 1 a 4. Perdão, queridos. De 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Muito obrigado. Então, veja bem, a única vez na Bíblia toda que você vai achar que Deus escreveu alguma coisa foi aí. Não tem outro lugar. Porque senão não justifica a Bíblia. Eu volto a dizer, a principal questão sobre a Bíblia é Deus falando dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se dá a conhecer através da Bíblia. Ele usa a história de pessoas, ele usa a personalidade de pessoas. Se você pegar Pedro, Paulo, João, Lucas, cada um tem uma forma de ser. E é assim conosco nos dias de hoje. Mas é deixar bem claro que a Bíblia não é de interpretação particular. Não é. Vale o que está escrito. Não tem mudança, não tem variação. Eu estava vendo um dia desse, eu sou jornalista, né? Eu estava estudando um camarada falando uns negócios aí, coach. Ele veio ao Rio de Janeiro, comprou R$250 para o pessoal ver ele pregar. Ele está de brincadeira, né? E deu mais de 10 mil pessoas. E ele falando dos códigos secretos da Bíblia, eu falei, eu queria que ele me mostrasse onde tem. Porque não tem. Não existe. A Bíblia é muito clara, queridos. Ela é para a nossa edificação, para o nosso crescimento. A nossa intimidade com Deus só se dá à medida que a gente lê a palavra e ora. Não tem outra historinha. É leitura e oração. Oração e leitura, acabou. Deus se revela especialmente a você a partir do momento que você tem um compromisso de leitura com Deus. Há muitos anos atrás, o McDonald's lançou uma propaganda, né? 2 hambúrgueres, alface, aquele molho especial, cebola pix. Quem falasse em 3 minutos. E tem gente que acha que com Deus é assim. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, Senhor, bom dia. Pá, e sai. Gente, intimidade com o Senhor exige tempo. Exige envolvimento. Não pense que você vai crescer espiritualmente se você não pegar a palavra e não ler. Não vai. E o que tem de crente adivinho é brincadeira. Ele pega a Bíblia, fecha e abre. Senhor, fala comigo. Pá, e abre e mete o dedo. Gente, para com isso. Isso é adivinhação. Aí cai lá. Jesus falando para Judas, o que tem que tu fazer, tu fazes hoje. Você vai lá e se enforca. Entende? Eu estou fazendo uma analogia porque exige que você conheça, que você se envolva, que você guarde. Vamos ver do que eu estou falando? Salmo 119, versículo 11 e 12. Ainda tem uns minutinhos ainda que eu vou fazer vocês rirem um bocado. O apóstolo, estou brincando, Lúcio, meu querido, eu chamo ele de arcebispo, de apóstolo, eu brinco muito com ele, viu?
Versículo 11 e 12 do Salmo. Deixa o povo achar aí. Tem gente que ainda não achou. Tá. O que ele vai ler hoje é fundamental para a sua vida. Entenderam? Para a sua vida espiritual. Por favor, pode ler agora. Salmo 119, verso 11 e 12. Esse microfone está de piada contigo, hein? Usa o meu aqui. 11 e 12. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Tua palavra escondi no meu coração. Deixa eu contar uma historinha curta para vocês. Um garoto, devia ter seus 9, 10 anos, ia na igreja. E todo domingo ele sentava no primeiro banco. E aí ele fazia assim, ó, punha a mão num ouvido dele. Um dia o pastor ficou invocado com isso. Falou, não, vou perguntar para esse garoto por que ele põe a mão no ouvido. Acabou o culto e falou, meu filho, vem cá. Pois não, pastor. Por que você assiste o culto com a mão no ouvido? Sabe o que é, pastor? É porque a minha avó diz para mim colocar a mão no ouvido para tapar. Porque quando a palavra entrar, ela entra e cai no meu coração, não sai pelo outro ouvido. E ele pegou aquilo de uma forma legal. Então ele ia assistir o culto assim, para a palavra não fugir do meu coração. Irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, a revelação especial, ela passa por comprometimento de leitura, de envolvimento. Eu brigo com a minha irmã, um dia desses, falei, vem cá, isso é uma Bíblia ou é uma caixa de lápis de cor? Porque a Bíblia dela é toda marcada, de vermelho, verde, azul, cor de rosa. Falei, interessante, você só marca as promessas, né? As pauladas tu não marca não, né? Só marca, a Bíblia tem mais de 35 mil promessas, querido, para nós. Mais de 35 mil promessas. Não é pouca coisa. Se você conseguir pegar uma para a tua vida, ó, show de bola. Uma só. Mas precisamos entender que ela é o norte da nossa vida. É o norte da nossa vida. A revelação especial de Deus se deu por inspiração. Se deu por fechamento de Deus. Não teve outra pessoa, não teve nada, não teve ninguém que fizesse alguma coisa. Sabe, eu quero concluir esse estudo dizendo o seguinte, não acabou não, estou concluindo, mas a gente ainda vai passear um pouquinho. A Bíblia é a única revelação absoluta, inquestionável e com autoridade para o povo de Deus. Não tem outra. Então, o chamado povo de Deus, que somos nós, devemos atentar para a importância e a base da sua vida e a base de fé do seu dia a dia. E veja bem, é nessa verdade e não fora dela que nós vamos ter intimidade com Deus. Amém? Não tem outro. Não adianta você questionar. Eu estava vendo, existem mais de 50 mil livros falando sobre a Bíblia. Mais de 50 mil. Pouca coisa? Não. Mas nenhum chega perto da Bíblia. Pode falar à vontade. A Bíblia, ela vem para edificar, consolar, confortar. É para isso que ela serve. E disciplinar, claro. Não tem outra questão da palavra. Então, queridos, ame a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por esse versículo do Salmo 19, versículos 7 e 8. Para encerrar, quem puder ler de novo para mim, eu vou agradecer. Salmo 19, versículos 7 e 8. Estou no horário, né, Lucas? Lá. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes.
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Acabou. Preciso ler mais alguma coisa? Não. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura o quê? A alma. A alma. É simples. O versículo é simples quando ele fala sobre isso. E tem mais. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao quê? Ao simples. Simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Não tem jeito. Se você busca alguma coisa fora da Bíblia, estou fora. Eu tenho visto alguns grandes homens de ciência, como Lair Ribeiro. Eu vou citar aqui 300 coisas escrevendo. Autoajuda, auto não sei o quê, autodestruição, autopiedade. Mas nenhum se compara à palavra de Deus. É simples assim. Nós temos que entender que a revelação especial do Senhor é a sua própria palavra. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer a Jesus? Leia a Bíblia. Quer saber dos atos do Espírito Santo? Leia a Bíblia. Quer ter uma vida limpa, reta, tranquila? Viva pela palavra de Deus. Não tem curva, querido, não tem desvio. Como diz a galera de hoje, é papo reto. A Bíblia, o negócio com Deus é papo reto, não tem esse mais ou menos, não. E tem mais, tem uma hora que você tem que se confrontar com Deus. Haverá uma hora que nós vamos estar junto dele, vamos ter que prestar conta. E tem que ser pela palavra. Ele vai dizer, tá, você viveu como? Mas sabe, o presbítero, o diácono, não quero saber, meu negócio é contigo. Não tem presbítero, não tem pessoal do louvor, não tem pastor, não tem ninguém, é você e Deus. E sua vida tem que estar de acordo com a palavra, com a revelação especial de Deus para você. Não vai na moda dos outros não, queridos. Existiram profetas em Israel, existem profetas nos dias de hoje, mas a maior profecia que você vai encontrar está na palavra de Deus para a tua vida, não fora dela. Sei que Deus usa homens piedosos. Às vezes você está mais quebrado que arroz de terceira. Quem já comeu arroz de terceira sabe do que eu estou falando. Quebradinho, quebradinho. Aí vem alguém e põe a mão, ó, a palavra de Deus diz isso. Pronto, confortou você. Eu tive um grande prazer esse ano. Eu tinha um amigo de infância até sexta-feira. E durante anos a gente cresceu junto, depois eu vim para o Rio, ele foi para outro lugar, a gente nunca mais o encontrei. Fui encontrá-lo há um mês atrás em coma, no hospital, e ele saiu de coma, coisa e tal. Nesse intervalo, ele ficava assim, um dia bom, 2 de coma. E no dia que eu fui lá, ele estava bem. E eu tive a oportunidade de orar por ele, e ele receber Jesus na sua vida, baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus muda a nossa história, queridos. A palavra de Deus muda a nossa história. Então, se apegue à palavra, viva pela palavra e ande de acordo com a palavra, com a revelação especial de Deus. Amém? Eu tenho o hábito de falar amém, viu, gente? Liga não. Mas eu quero, já acabou, né? Ainda tem 5 minutos, né? Está dentro? Então eu quero falar algumas curiosidades para vocês. Primeiro, os originais da Bíblia não existem mais. Eles sumiram. E na realidade, eles estão escritos de autores que ficam guardados lá em Israel, numa determinada biblioteca judaica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. Foram as 3 principais línguas da Bíblia, né? Então, como eu disse, o Antigo Testamento teve 1000 anos para ser escrito, e o Novo Testamento entre 50 e 75. Né? A primeira Bíblia foi escrita em 25 de fevereiro de 1455, no Maranhão. Né? Perdão, Maranhão é uma ova. Quem escreveu foi Gutenberg, que produziu a primeira Bíblia no ano de 1455. A primeira Bíblia no Brasil, esta sim,
foi entre 1845 e 1847. Foi no Maranhão pelo bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, o nome do cara. Mas ele foi o primeiro cara que escreveu a Bíblia no Brasil. Essa é a grande verdade. A Bíblia já foi traduzida para 2.527 línguas. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Isso foi um levantamento de 2010. 2010 foi o último levantamento. Na realidade, a Bíblia é o livro mais roubado no mundo. Vocês estão rindo? É verdade. Hotel, restaurante, o povo, surrupia a Bíblia. Está aqui. Então, é o livro mais roubado na face da terra. Que coisa interessante, né? Uma outra curiosidade. Quem viu o filme Matrix? Ouviu falar no filme Matrix? O filme Matrix, ele foi baseado na Bíblia. Né? A Blockbuster, em 1999, baseou-se na Bíblia. Então, tem lá o rebelde do filme chamado Sião, Nabucodonosor, e até Lúcifer está lá. Então, são coisas que você diz, Guilherme, não tem nada a ver. Uma curiosidade, eu estou falando de curiosidades, tá bem, irmãos? A menor Bíblia do mundo cabe na ponta de uma caneta. A menor Bíblia do mundo cabe na ponta de uma caneta. Ela, na realidade, tem 1,2 milhões de letras do Antigo Testamento e num minúsculo disco de silicone. A China é a maior produtora de Bíblias no mundo. Paradoxal, não é? Sim ou não? Paradoxal. Porque eles não toleram a Bíblia, mas é a maior produtora de Bíblia do mundo, é a China. Que coisa, né? E eles não aceitam a Bíblia lá. Mas vamos em frente. Oi, pode falar. Ganham dinheiro em cima dela, como muita gente ganha, né? A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Mais de 532 idiomas. 532 idiomas traduzidos a Bíblia, né? Na realidade, a primeira tradução, ela foi elaborada 200 a 300 anos antes de Cristo. Para vocês verem a seriedade da coisa. 200 a 300 anos antes de Cristo. Isso é um negócio muito sério. Agora, o mais sério está aqui. Cadê? Eu anotei aqui, não posso perder. Vocês sabiam que a Bíblia, ela fala de mulheres? Acreditam nisso? A Bíblia, sério. A Bíblia cita, na realidade, 188 mulheres. 188 mulheres são nomeadas na Bíblia. E existem 93 mulheres que falam na Bíblia. 49 das quais mencionadas. Elas falam 14.056 palavras. Está explicado por que a mulher fala muito? Não, está aqui. Isso é bíblico, é comprovado. A mulher tem uma relevância muito grande na palavra de Deus, gente. É sério isso. É uma curiosidade, mas é verdade. Aqui diz que a mulher lê mais a Bíblia do que qualquer homem. E agora, gente? O que é que nós homens vamos dizer a respeito? Acompanhar? É sério, essa curiosidade, você faz isso aqui não. Mas a mulher hoje, no contexto de igreja, faz muita diferença. Muitos maridos são convertidos porque suas mulheres estão na igreja. Muitos pais são convertidos porque suas filhas estão na igreja. Isso é uma realidade. Mulheres, Deus continue abençoando vocês, amém? Pode falar. 16 anos? Misericórdia, irmão. 16 anos eu orei por ele.
E hoje ele é um diácono da igreja. Glória a Deus. Não, isso é importante para a gente. Pois não, pode falar, mano. Com tantas palavras pelas mulheres, ainda tem homem que não gosta de mulher. Irmão, dá aí valor já é a uma outro mulher. departamento. Não estou falando não gostar de mulher no outro sentido. Eu digo não dá valor à mulher. Como é que pode? Isso Não. é um paradoxo, concorda? Paradoxo. Mas é verdade. Se nós vemos o ministério de Jesus, entrando um pouquinho na história, quem manteve o ministério de Jesus? Não só financeiramente, mas em termos de estrutura, foram as mulheres. Sim, apóstolo Paulo. As mulheres são de uma relevância muito grande. E esses dados aqui as pessoas não notam, mas são realidades. E temos que levar a sério essas coisas. Pode falar. As mulheres leem mais a Bíblia do que os homens. Sim, isso é uma pesquisa séria. Para que a gente vai ler a Bíblia se elas depois contam tudo para a gente? Você viu a colocação dele? Para que nós vamos ler a Bíblia se as mulheres leem para nós? É de brincadeira, não tá? Pode falar. Alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta? A minha lá em casa, ela lê, estuda, aí passa um tempo, ela chega, aí começa a contar as coisas. Na verdade, eu olho para ela, já conheço, ela está treinando comigo, né? Porque ela está se preparando, aí começa a treinar comigo. Aí eu fico assim, olhando, né? E aprendendo junto, né? A gente finge que não sabe, a pessoa perde a graça. Não, é uma coisa séria. Deixa eu falar uma outra informação para vocês. A Bíblia foi o livro vendido mais caro no mundo. Pagaram por ela 14 milhões de dólares por um exemplar do Salmos Book. 14 milhões de dólares. Um colecionador daqueles excêntricos que compra tudo, comprou, né? É muito a gente falar isso, mas a Bíblia também tem um detalhe que não é muito agradável. Um tradutor da Bíblia, José Conrado, ele foi queimado. A Igreja Católica, depois que ele traduziu a Bíblia, ele já estava morto, coisa e tal. A Igreja Católica tirou o seu corpo e tacou fogo, dizendo que a tradução dele era uma tradução herege. Então, nós vemos histórias que nós não percebemos. Para a Bíblia estar até nós hoje, ela teve um preço a ser pago, né? Um preço a ser pago, que foi o envolvimento. Eu tenho 50 informações aqui. Se eu ficar, eu vou falar o dia inteiro para vocês, né? Por exemplo, o versículo mais curto foi: Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia. Em compensação, tem um aqui que eu não vou nem falar, porque eu não consigo ler. De tão grande. Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Estou aberto para responder. Se não, nós vamos encerrar. Quem gostou? Eu gostei. Quero mais. Pena que só me dão um domingo. É um negócio de uma panelinha assim, sabe? Mas tudo bem. Oi? Quando nós vemos a tentação de Cristo, ele usa a palavra distorcida. Ele não fala a palavra de verdade. Ele fala meia palavra. Esse é o grande problema. É meia palavra. Vai no versículo todo para tu ver o que ele fala. Não é bobo, não. Ele nunca vai te entregar uma verdade. Ele sempre vai te entregar uma meia-verdade, que não condiz com a palavra. Esse é o grande detalhe que nós temos que observar. O que nos falam, o que se prega do... Sabe qual é o grande defeito da nossa igreja? Nós vamos para o culto, assistimos a palavra do pastor. Sou pastor, hein? Mas... se você olhar para baixo, pouquíssimas pessoas estão com a Bíblia aberta, acompanhando para ver se aquilo que o pastor está pregando é verdade. Ah, você está duvidando? Estou. A Bíblia me confere o direito.
A Bíblia está aí para me ler. Se o pastor pega... Eu fui pregar uma vez na igreja, falei assim, queridos, abra sua Bíblia no livro de Macabeus, capítulo 3. A igreja, a maioria pegou a Bíblia e começou a olhar. Eu parei e fiquei olhando. A nossa Bíblia não tem Macabeus, tá certo? A Bíblia católica tem Macabeus e outros livros. Então, o grande problema nosso é falta de conhecimento. A gente está muito confortável. A gente não sai do conforto. É fácil, você chega aqui, você não traz Bíblia, primeiro ponto. Segundo ponto, está exposto ali. Nada contra, muito pelo contrário, é bom pra caramba. Mas quando o pastor está pregando, você tem uma Bíblia aí, por que você não abre e acompanha? Há um defeito nosso nisso, de não acompanhar a leitura bíblica. Porque eu posso errar. Às vezes um erro bobo, uma vírgula, um verbo. Mas as pessoas não acompanham, entendeu? Pode perguntar. Eu achei muito importante o que o senhor falou, porque eu lembrei de um episódio quando minha mãe estava internada no hospital e uma senhora falou que ela não precisava ler a Bíblia para conhecer a Deus, porque ela tinha a oportunidade de ir no culto, de ouvir, né, o sermão, de orar, e através do Espírito Santo, né, usando pessoas, ela conheceria a Deus. E a gente vê, né, que já tem uma negligência, né, de não querer ler a Bíblia, de não querer buscar todos os dias, até porque, né, a Bíblia é a revelação especial, onde nos revela, nos faz conhecer a Cristo, e a gente deixa a nossa Bíblia jogada de lado, pegando poeira. Então, né, a gente tem que mudar, né, esse episódio, buscando e estudando, né, para conhecer mais a Cristo. Legal, bom testemunho. Você quer ver uma coisa que eu acho muito engraçada? Eu sou pastor há 28 anos, já andei um bocado, né? E aí eu chego na casa de alguma pessoa, está lá, em cima do rádio, a Bíblia aberta no Salmo 91. Depósito de mosquito. A Bíblia chega a estar amarela, de tanto sol que bate. É verdade, gente. Fui pastor no interior, eu sei do que eu estou falando. As pessoas não têm preguiça. É preguiça, desculpa a verdade, mas é preguiça. Ah, eu não tenho tempo. Eu vi um pastor amigo meu dizer que não tem tempo. Falei, então como é que você sobe no púlpito para pregar? Ah, mas hoje tem internet. Falei, toma vergonha na cara, irmão. Toma vergonha. Isso é falta de vergonha na cara. Que horas é? Você sai para trabalhar que horas? Às 8. Acorda às 6. Tira meia hora para ler a palavra, para se envolver com Deus. Porque você quer que Deus se envolva com você, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Mas você não quer se envolver com Deus? Ah, pelo amor de Deus. Como é que você quer que Deus haja na sua vida? Por exemplo, eu não conheço, vou usar o presbítero, não conheço bem o presbítero, estou conhecendo ele agora. Eu ligo para ele e falo, presbítero, me empresta aí 10 mil reais. Eu sei que ele tem, mas ele não me conhece. Ele vai dizer o que para mim? Ô, pastor, sinto muito, mas não tem. Sabe por quê? Porque ele não me conhece. A mesma coisa somos nós com Deus. As pessoas não conhecem a Deus, não sabem os seus direitos, seus deveres. Eles estão na palavra. Na palavra. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar terminando. Eu vou pedir ao presbítero, usando ele. Pode falar, irmão, rapidinho. Elas são em função exatamente disso que o senhor acabou de falar. Por quê? Porque tem pessoas que fazem o Cristo que ela quer que seja. Eu tenho o meu Cristo, e não é o Cristo da Bíblia. Daí cria-se esse montão de seitas, heresias. Então eu sigo o Cristo que eu criei em mim, na minha imaginação, e não o Cristo bíblico. Eu não sei se o senhor pensa da mesma forma. Eu penso assim, Jorge pensa assim. E eu fico, às vezes... Certo. É a cosmovisão dele, então pronto, daí... Irmãos, obrigado pela presença, um bom domingo a todos. Nós vamos orar com o presbítero. Eu queria lembrar o seguinte, quem não pegou a revista da Escola Dominical, procura o Lúcio, é de graça, não paga nada não, irmãos. A igreja já pegou a revista para você, você vai conseguir continuar nos acompanhando, certo? Vamos orar e está terminada a Escola Dominical. Oremos. Eterno Deus, na Tua santa presença, Senhor Pai,
Ah, Senhor, estamos felizes de estar aqui na Tua casa. Felizes, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor Pai, de aprender mais de Ti, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor Pai, possa incomodar cada vez mais os nossos irmãos que não estão aqui presentes, para que venham, Senhor Pai. Venham aprender mais de Ti, porque a Tua palavra nos traz refrigério, as forças, ter esperança. A esperança está firmada no Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra toma assento nos nossos corações e nos fortalece e nos reveste, Senhor Pai, da Tua santa armadura, para enfrentarmos, Senhor Pai, a vida, enfrentarmos desafios, enfrentarmos, Senhor Pai, os principados e potestades, Senhor, que nós não vemos, mas que está o tempo todo, Satanás, tentando nos tirar do Teu caminho, fazendo com que tenhamos preguiça, Senhor Pai, para não ler a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos da Tua força. Abençoe cada irmão aqui presente, Senhor Pai. Abençoe o pastor Guilherme, que trouxe esse aprendizado, esses ensinamentos tão valiosos para a gente. Ensinamentos vindos de Ti, Senhor Pai. Abençoa o nosso querido irmão. Abençoa, Senhor Pai, a nossa igreja, a liderança da nossa igreja. Que cada irmão aqui presente possa entender que nós temos uma missão, que é levar adiante, que é pregar a Tua palavra, Senhor Pai. Aproveitarmos todos os momentos da nossa vida, Senhor Pai, para aproveitar esses ensinamentos, para que possamos falar para as outras pessoas. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom ter mais de Ti, Senhor. Porque a Tua palavra aquece os nossos corações, Senhor Pai. Nos tranquiliza, aplana, Senhor Pai, os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina e intercede por nós. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminados, amigos. Um bom domingo para vocês.